Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Café com Deus. Para mim é sempre um prazer estar aqui neste programa, na sua presença, falando um pouco da Palavra de Deus. Bom, hoje no programa de hoje nós vamos falar de um tema que eu acho muito interessante, que envolve a mim, envolve a você, envolve todo ser humano. E eu acho que é uma pergunta que neste século e no século passado tem sido feita essa pergunta na sociedade, pelos cientistas, a respeito do homem. Qual que é o papel do homem no mundo, a criação do homem? Então eu quero perguntar para você, por que o homem foi criado? Para que o homem foi criado? E por que o homem é tão especial? É evidente, hoje na Terra, em toda a criação, em tudo que é vivo ou não, é evidente que o homem ele é um ser superior. Ele está acima de todas as coisas, de todos os animais, de tudo. Isso é evidente. Agora, por que o homem foi criado? Vamos à Bíblia, então, a Palavra de Deus? Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e é o livro que fala de todo o começo, do início da Terra e do início do homem. No livro de Gênesis, ele começa de uma forma muito maravilhosa, mostrando a criação. Então, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é maravilhoso. Nós vemos aqui Deus, então, criando as coisas. Não havia os céus e a terra, Deus criou. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A gente precisa perceber uma coisa, no versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Esse verbo estar, não é o mesmo do verbo ser. Ou seja, ela se tornou. Não é que ela foi criada sem forma e vazia. Ela se tornou sem forma e vazia. Isso eu não vou entrar em detalhes aqui. Em alguns programas nós já falamos disso. O Enio, o Adalto, acho que eu também já falei sobre isso. Que a terra ela se tornou sem forma e vazia por causa da rebelião de Satanás, que antes de ser Satanás ele era Lúcifer. E ele tinha, nos céus, no reino de Deus, ele tinha uma posição privilegiada, ele governava, mas por causa do orgulho e da rebelião ele caiu e toda a criação foi julgada. Então a terra se tornou sem forma e vazia. Aí eu queria ir lá para o versículo 28, que aqui vai entrar o homem nessa história. Então no versículo 28, está falando aqui, antes disso, o homem foi criado. Então Deus restaurou a terra que estava sem forma e vazia. Deus restaura a terra, Deus cria todas as coisas perfeitas e Deus cria o homem. Então aqui começa a minha história e a sua história. E não só a nossa história. Aqui começa a nos mostrar qual que é o propósito da minha vida, o propósito da sua vida. Gênesis 1, 28 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Deus cria o homem, tão logo ele cria o homem, então ele dá uma bênção e ordena uma coisa para o homem. Ele diz para o homem o seguinte: eu estou te abençoando com a bênção de você sujeitar, dominar, ou seja, o homem foi criado para reinar sobre essa terra que Deus havia restaurado. Então Deus restaura a terra, essa terra que foi danificada por causa de Satanás, Deus restaura, e para quem que Deus entrega todo o domínio dessa terra? Deus entrega para o homem. Então o propósito da criação do homem é reinar sobre a terra. O reino de Deus ele existe de eternidade passada a eternidade futura. Ele não tem fim, mas por causa da rebelião de Satanás esse reino foi interrompido. Então, depois que esse reino foi interrompido, Deus começa de novo a trazer esse reino para a terra usando o homem. Então essa é a minha função, a sua função, para isso que nós somos criados. Isso não é maravilhoso? O início de Gênesis aqui, esse versículo 28 parece ser um versículo bem simples, mas ele é um versículo muito profundo e significativo e nos mostra por que nós somos criados. Só que o final de Gênesis, se você ler, depois você lê na sua casa, o Gênesis ele tem 50 capítulos, e no último capítulo de Gênesis, no versículo 26, que é o último versículo, mostra como que esse livro termina. Um livro que começa de uma forma
maravilhosa, nos inserindo em algo tão grande que envolve o governo e o reino de Deus de todo o universo, termina de uma forma muito lamentável. O versículo 26 diz assim: morreu José, de idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram num caixão no Egito. Morreu José e o puseram num caixão no Egito. O homem que foi abençoado para ter domínio sobre todas as coisas, para ser aqui uma autoridade representativa de Deus, agora termina assim no livro de Gênesis, morto num caixão no Egito. Esse homem José, ele representa a totalidade humana, representa todos os homens, representa também a mim e você. É muito triste, é isso que aconteceu aqui. E no livro de Gênesis aqui, então, nós vimos o último versículo, mas eu queria ver com vocês um pouquinho como que se deu aqui esse último versículo. De José, um homem que nos representa morto num caixão no Egito, e o Egito também representa o domínio do inimigo de Deus, o domínio de Satanás, o mundo. Em Gênesis 1:28, Deus nos coloca num jardim para nós dominarmos, porém o livro de Gênesis termina com o homem morto num caixão no domínio de Satanás. Que coisa terrível. Mas, meu amigo, meu irmão, minha irmã, há esperança para nós. Mas antes de nós falarmos da nossa esperança, eu queria ver com vocês, decorrer aqui no livro de Gênesis, por que se deu isso? O que aconteceu? Vamos lá para o capítulo 3 de Gênesis. Deus então cria o homem, Deus o abençoa com a bênção da fertilidade, da multiplicação, a bênção de dominar e sujeitar toda a terra. Aí Deus o coloca no jardim, nós já conhecemos a história, e Deus coloca lá a árvore da vida, que diz para o homem comer daquela árvore, de todas as árvores do jardim, mas ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, e diz para o homem, olha, de todas as árvores você pode comer, menos essa árvore. Presta bem atenção no nome, árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós já conhecemos essa história, então aí Satanás ele entra no jardim pela serpente, e ele começa a conversar com o homem. Aí no capítulo 3, diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Meu amigo, presta bem atenção nessa parte desse versículo. É assim que Deus disse? Olha, eu quero falar uma coisa para você. Desde que Satanás se tornou Satanás, por causa da rebelião e do orgulho dele, quando ele ainda era Lúcifer, quando ele tinha a posição mais elevada no reino de Deus, desde que ele se tornou o diabo, a causa de Satanás, o que move ele, o que ele quer fazer, é uma coisa só. Ele quer tirar tudo que Deus criou, o homem, tirar o homem da dependência de Deus. Presta bem atenção numa coisa. Satanás, a gente às vezes vê tantas coisas ruins e atribuímos a Satanás, é lógico que é ele, mas o princípio de Satanás é um. O princípio de Satanás é nos tornar independentes de Deus. Então foi isso que ele falou para a mulher. Ele disse assim, é assim que Deus disse? Primeira coisa que ele pôs uma dúvida na cabeça da mulher. Não comereis de toda árvore do jardim? Colocou uma dúvida. Deus falou para não comer daquela árvore. Aí depois ele começa a colocar a dúvida e fala assim, no versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então foi a tragédia. A tragédia da humanidade se deu por causa de Satanás. Satanás fez uma coisa aparentemente simples. O que ele fez? Ele colocou na cabeça do homem e da mulher dúvida quanto à palavra de Deus. Aí o resultado foi que eles comeram e eles pecaram porque comeram. E aí o Senhor procura eles lá e eles se esconderam e porque eles viram a nudez deles. Fala que o homem, assim que ele comeu, ele viu que ele estava nu, né? Aí ele se escondeu, ele tentou fazer folha de figueira para cobrir ele, e Deus foi no jardim como Deus ia, todo dia, a Bíblia fala que na virada do dia Deus ia ter comunhão com o homem. Aí Deus o procura, e ele fala, olha, eu me escondi porque eu estava nu. Olha aí o versículo 11 do capítulo 3 fala o seguinte, quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber que estava nu? Então aqui, irmãos, no capítulo 3 em diante começa toda a descida do homem. O homem aqui no início aqui, ele foi criado para governar, agora ele entra num declive profundo. Nós vamos ver aqui no decorrer de Gênesis
como que o homem que Deus criou foi descendo. Deus fala para ele, quem te fez saber que você estava nu? Ele não sabia disso. Mas agora aqui, o homem sai da presença de Deus e no próximo bloco, então, nós vamos continuar vendo um pouquinho mais sobre isso. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Café com Deus. E no primeiro bloco nós estávamos falando do livro de Gênesis, do propósito da criação do homem e como que por causa de um ato aparentemente simples, o homem saiu totalmente da linha do propósito de Deus. Satanás enganou o homem, Deus ordenou para que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem, por ouvir Satanás, que enganou, colocou a dúvida, comeu, e aí começou todos os problemas da humanidade, esse é um fato, se deu por isso aqui. Então o homem e a mulher, eles foram expulsos do jardim, porque eles comeram e pecaram, né? Saíram da presença de Deus, e aí começa aqui falando de como começou a vida deles. Então eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e aí fala que o Caim e Abel, eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. Mas por que eles ofereciam sacrifícios? Quando o homem e a mulher viram que eles estavam nus, a primeira coisa que eles fizeram foram pegar folhas de figueira, cozer e fazer vestimenta para eles. Mas se eu fizer uma roupa de folha, uma folha vegetal, o que vai acontecer? Essa folha vai secar e vai se desfazer. Então, olha só. Então, a primeira coisa que o homem fez quando ele se tornou conhecedor do bem e do mal, ele começou a fazer as coisas, começou a tentar fazer as coisas sem Deus. Veja que o pecado não era o pecado de fato, o ato de comer. De comer é o pecado. Na verdade, quando eles comeram, eles se tornaram independentes de Deus. E era isso que Satanás queria. Era isso. Satanás queria que eles se tornassem independentes de Deus. Então, eles fizeram aquela roupa de folha de figueira e para tentar se esconder de Deus, tentar se justificar. Aí fala que Deus, então, ele imola um cordeiro e fez roupa de pele de cordeiro para eles. Aí, a Eva e o Adão, eles têm filhos, Caim e Abel, e fala que eles ofereciam sacrifícios ao Senhor, e Abel, ele era pastor de ovelhas, ele criava ovelhas, mas eles não comiam ainda carne. Antes do dilúvio, o homem não era carnívoro, mas ele criava ovelhas para oferecer ao Senhor. Já Caim, ele era lavrador, ele plantava e colhia, tudo bem, até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Mas veja uma coisa, é bem provável que os pais deles ensinavam para eles o que tinha acontecido com eles. Ensinaram para eles o princípio de oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Abel, ele tinha um rebanho para oferecer ao Senhor, e Caim era lavrador e ele não ouviu a instrução dos pais deles. Ele oferecia para Deus o melhor da safra dele. E na Bíblia fala que Deus não se agradou disso, e todo mundo conhece a história. Aí Caim, o que ele faz? Ele mata Abel, o irmão dele. Aí aqui no capítulo 4 aqui, fala que Deus procura Caim e ele foge da presença de Deus. Aí no versículo 16 fala o seguinte: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente de Edom. Então começou toda a história lastimável da humanidade. Então Caim se retira da presença do Senhor, ele foge da presença do Senhor e vai habitar longe da presença do Senhor. O irmão dele era morto, não tinha mais o que fazer, e Caim então não quis mais saber de Deus. E fala a Bíblia também da descendência de Caim. Caim teve 3 descendentes. Aqui eu vou ler os versículos aqui. No versículo 20 fala assim: Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitaram em tendas e possuíam gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E no 22 diz assim: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artifício de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. 3 descendentes aqui de Caim: Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Jabal aqui, o que ele fazia? Ele criava gado. Então aqui está mostrando aqui que já que a descendência dele estava longe da presença de Deus, eles não dependiam mais de Deus. E era isso que Satanás queria. Era isso que Satanás queria para a humanidade. Então ele criava gado para o sustento dele. Não tinha mais como depender de Deus, então ele tinha que depender dele mesmo. Aí o outro irmão dele, Jubal,
ele criou os instrumentos, fala que ele era pai dos instrumentos de harpa e flauta. Ou seja, o homem também, sem Deus, ele tem que buscar alegria em outras coisas. A alegria dele agora estava em tocar músicas e tal. E o outro irmão dele, Tubal-Caim, fala que criou todo o material cortante de bronze, de ferro, todas as armas. Para quê? Então, para segurança. Então, nós vemos aqui o que o homem é carente: de segurança, de alegria e do sustento dele. Então, a geração de Caim aqui foi uma geração má, uma geração pervertida e totalmente sem Deus, uma geração que não queria saber de Deus. Mas Adão e Eva tiveram outro filho. No versículo 25 do capítulo 4 fala assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, aqui, duas descendências. Uma descendência perdida, que era a descendência de Caim, que se afastou da presença de Deus e, longe da presença de Deus, começou a viver independente de Deus, ou seja, vivendo por si só. A responsabilidade da vida deles era deles próprios. Eles tinham que comer, eles tinham que se defender e eles tinham que se alegrar. Já Adão e Eva tiveram um filho, colocou o nome Enos, e Enos significa, sabe o que significa? Fraco, frágil e mortal. Muito provavelmente eles falaram assim: nós somos muito fracos, nós somos limitados, nós somos frágeis e mortais, nós precisamos do Senhor. Então aqui começa a invocar o nome do Senhor. Então aqui na terra nós temos duas gerações, a geração de Caim e a geração de Enos, que neto de Adão. Mas aí no capítulo 6 de Gênesis, mostra a maldade da geração de Caim. A maldade desses homens era tanto que a Bíblia diz no capítulo 6 que Deus se arrependeu de ter criado o homem. No versículo 5 de capítulo 6 fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o seu coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Agora olha o versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Então nós vemos em Noé ainda uma esperança. A geração de Caim era má, era vil, longe de Deus, ou seja, vivia alheio a Deus, mas Noé era um homem justo perante seus contemporâneos e andava com Deus. Então aqui nós temos a história do dilúvio, e no dilúvio a geração de Caim toda é exterminada. Acabou a geração de Caim e nós temos aqui a geração de Noé. Então Noé teve 3 filhos, a geração de Caim, essa geração má e pervertida, sem solução, foi exterminada da terra. Então a partir de Noé, Deus, a sua intenção era de novo restabelecer um homem, um chamado para mudar a geração. Veja aqui que desde o início do que nós estamos falando, que o desejo do coração de Deus não muda. Deus ele quer e ele precisa de homens, de famílias, de uma geração que mude a história dessa terra. Então o dilúvio foi para isso, para a partir de Noé, Deus mudar a história da terra. Meu amigo, Deus ele precisa que o reino dele seja totalmente manifesto e expresso aqui na terra. Por isso nós somos fundamentais. A minha vida e a sua vida, ela é fundamental. O programa de hoje está acabando, mas amanhã nós vamos continuar vendo um pouco mais sobre essa palavra e vamos entender aonde nós estamos inseridos nesse contexto. Fique com Deus, que o Senhor os abençoe. Você que está precisando comprar, vender ou alugar seu imóvel, procure a